Boa tarde, meu nome é Kézia Pereira da Silva, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas e Licenciatura da Universidade Estadual de Goiás, né? Eu sou da turma C, tutora Mariângela, e hoje são 3 de novembro de 2020, estarei aqui apresentando um trabalho sobre o fluxograma, a qual temos que estar especificando aqui os 3 sistemas, que é o circulatório, respiratório e digestório. Para iniciar, eu quero deixar aqui uma pequena introdução que eu vou estar aqui apresentando sobre os órgãos, quais os órgãos, a função e as características anatômicas de cada um. E qual a sua ligação, né, que tem uma ligação com o outro. No caso aqui do sistema circulatório e respiratório, eles estão intimamente ligados porque são realizadas as trocas gasosas. Então, assim, no caso do sistema respiratório, o gás carbônico ele é retirado e, no caso, o oxigênio é colocado, a qual ele vai ser levado para para os pulmões para os pulmões a qual vai ser realizada as trocas. E quanto ao sistema circulatório também, o sistema circulatório, o sangue leva, transporta, né, o sangue transporta o oxigênio para todo o corpo, né, aonde é necessário. Então, tanto circulatório como respiratório são realizadas essas trocas gasosas, né, do quanto o gás carbônico, né, a retirada do gás carbônico e a entrada do oxigênio. Então, para isso aqui, começando aqui, ó, nós temos no sistema circulatório o coração, artérias, veias e capilares. Então, no coração, a função dele é bombear o sangue por todo o corpo. Ela tem uma característica anatômica, a característica anatômica do coração é uma câmara oca com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrílocos. Já nas artérias, a função é levam o sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Sua característica anatômica, elas tendem a ser mais elásticas, isso no caso das artérias. E já nas veias, a função dela garante que o sangue retorne ao coração. Então, ali na medida que vai bombeando, o sangue corre, né, vai circulando, nas veias ela vai e vem, ela retorna, né? Ela sai, retorna e volta novamente para o coração. E da sua característica anatômica, ela é formada por camada externa, que possui fibras colágenas e elásticas também. Já nos capilares, é realizada a troca de substância entre o sangue e os tecidos do corpo. Sua característica formada por camada de células endoteliais, formando um tubo. E já no sistema respiratório, é composto por fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e os pulmões. Nas fossas nasais, a função das fossas nasais é filtrar o ar que respiramos e umidifica também, para que o ar chegue até os pulmões, né? Então, aí é uma função muito importante de tudo, é que nós respiramos o ar, né? E filtramos e vai umidificar e para chegar até os pulmões, fazendo todo esse processo, né? E a sua característica anatômica das fossas nasais? Ela possui uma base arredondada, apresenta 2 aberturas como forma de elipse, que é nas narinas, separadas pelo septo nasal e pela columela. Já na faringe, ela tem uma função, recebe o ar que chega das cavidades nasais e passa pela laringe indo até a traqueia. Sua característica anatômica é um órgão tubular de aproximadamente 15 centímetros, né, na inferior. E ela é revestida de túnica mucosa também. Na laringe, ela tem uma função respiratória, fonatória, além de impedir a entrada de partículas estranhas, né? Olha que interessante, né? Ela
além de ser uma função respiratória, ela impede essa passagem, né, de algumas partículas estranhas, né? E a sua característica é um órgão de tubo curto, revertido de epitélio, formado por 9 pedaços de cartilagem. Já na traqueia, a função dela é umidificar e filtrar o ar para depois conduzi-lo até os pulmões. Também, né? Ela é parecida com ela tem a mesma função já que mesmo que as fossas nasais. A sua característica anatômica, ela é quase cilíndrica, sendo um pouco achatada na porção posterior. Ela mede aproximadamente 11 centímetros de longitudinal e de 2 a 2,5 de diâmetro. Nos brônquios, a função é encaminhar o ar aos órgãos da traqueia e pulmões. E suas características anatômicas são estruturas tubulares, flexíveis e elásticas, formadas por anéis e cartilagens e hialina. Os alvéolos pulmonares, eles já tem uma outra fator importante que realiza trocas de gases entre o ambiente e o organismo. Né? Ela tem as suas paredes alveolares são muito finas e composta por uma camada única de células epiteliares. Que para finalizar aqui, no sistema respiratório, temos os pulmões, né? Que é uma outra função também, né, importante para a respiração, né? Que além de todos esses fazer esse transporte, né? Que é respirarmos o ar, né? Filtrar, umidificar e levar tudo isso aqui para os pulmões, né? Então, no caso, chegando aqui, vai ser o quê? Nos pulmões? A função de oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono. Então, assim, ele elimina, é como eu disse lá no início, é retirada o gás carbônico e entra o oxigênio, né? Que é a função de levar para todo o corpo, né? Para os pulmões, para os demais corpos, para viver, né? Então a gente vivemos aqui, o ar que respiramos, que é o oxigênio, né? Que a gente respira, né? Leva, como que eu vou falar? A gente coloca, né? Sai, que é o gás carbônico, e entra o oxigênio. E para finalizar aqui a apresentação, eu vou estar falando do sistema digestório também. Que ela são compostos, os componentes, né? Que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus. Então, no sistema digestório, são 2 órgãos aqui que fazem partes, que é a faringe. A faringe, ela tá tanto no sistema digestório como para a respiração, né? Como eu tenho falado agora anteriormente. Então, essa é uma diferença que tem, que a laringe ela está tanto no sistema digestório como no respiratório. No caso aqui, a boca é a função que, quando é ingerido o alimento, é realizado o processo de quebra, né, de mastigação, e que é composto por dentes, a língua, a saliva. Então, nesse processo de mastigação, é realizado ela desce, ela passa pelo o esôfago, né? Chegando até o estômago, né? Aí lá ele continuando, né? No sistema digestório. Então, quando é ingerido o alimento, é realizado ali o processo de mastigação, porque na boca, que é composto pelos dentes, a língua e além da saliva, vai haver ali o processo de mastigação, né, que é cortado, triturado. Aí ele vem em seguida, passa pela faringe, que prossegue pelo esôfago e chega até o estômago. Chegando no estômago, vai haver o processo de suco, e suco gástrico, né? Vai ter uma ação, né? Você vai sofrer uma ação de enzimas e suco gástrico, que aí no caso
ele é finalizado a digestão. Então, no caso aqui, eu estou falando sobre o processo de digestão, que ao digerir o alimento, são realizadas todas essas fases para até chegar no nosso estômago e realizar esse suco, essa ação do suco gástrico e das enzimas, que aí, por final, é liberado no intestino delgado. O intestino delgado é onde é recebidos todos os nutrientes, né? Nutrientes importantes. Aqueles que não são essenciais, né? Eles são eliminados, aqueles que não têm assim importância, né? O que tem nutriente que é importante para o organismo, ele fica. O que ele não é, eles são eliminados de outras formas, né? Que eu vou estar explicando aqui. Então, no caso aqui, desses que são eliminados que eu falo, é dos resíduos, né? São o que não são aproveitáveis para o organismo, que não tem essas proteínas, né? Necessárias para o nosso corpo, né? Então aí como eu parei aqui no intestino grosso, né? Que é absorver a água ingerida e aquela que proveniente da secreção digestiva, como por exemplo a saliva, que junta o alimento durante a passagem pelo tubo digestório. Que é aí que vem, né? No final, quando os resíduos são eliminados, né? Que eles são passados pelo intestino grosso, são eliminados, ele vem a parte aqui que é do reto, né? Que é o reto, que é a absorção dos eletrólitos e água de decomposição de ingredientes não digeríveis por bactérias anaeróbicas. E outra é o ânus, né? Que elimina as fezes e gases intestinais. Então passa por todo esse processo né? Que são eliminados pelo ânus, né? Então aqui o sistema digestório eu quis fazer um breve resumo aqui, porque é a parte que a gente. É a parte que eu. Desculpa. É a parte que eu tô falando sobre ao ingerir o alimento. Então eu fui explicando por partes aqui, né? Que eu achei mais assim necessário, né? Para que possam estar entendendo melhor, né? E aí, aqui o que eu vou estar passando para vocês aqui são as características anatômicas de cada um. No caso aqui, na boca, o interior da boca é revestido por membranas mucosas de cor avermelhada. Já na faringe, é aquilo que eu falei anteriormente no sistema respiratório. Ela é um órgão tubular que mede aproximadamente 15 centímetros na inferior. Só lembrando aqui que eu vou continuar aqui, mais na frente que eu vou estar explicando aqui, para chegar no intestino. No esôfago, é um órgão que apresenta o formato cilíndrico por tecido muscular. Apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento a 3 centímetros de diâmetro. No estômago, possuem camadas. No caso aqui são mucosa, submucosa e muscular. E já no intestino delgado, ele mede aproximadamente 6 metros de comprimento, né? Muito grande, né? E por 4 centímetros de diâmetro. E já no intestino grosso, ele é uma continuação do íleo, que se estende por 1 a 1,5 metros desde a função ileocecal até o ânus. E já o reto forma a côncavo de sacro, que é a flexura sacral, e o envolvimento do reto pelo músculo levantador do ânus, que é a flexura perineal. Então, e para finalizar, né, no ânus, a sua característica anatômica, ele é alinhado com a continuação da pele externa. Ela é um anel muscular que mantém o ânus fechado até que se defeque, né? Então, aqui foi o trabalho foi elaborado, né, desenvolvido, né? Foi apresentado aqui sobre os 3 sistemas, circulatório, respiratório e digestório. E quero agradecer, né, por mais uma da apresentação e estar aqui, né? São 3 fatores muito importantes para a nossa vida, né? E que podemos levar
né, esse aprendizado, né? A gente é importante estar conhecendo cada função, né, de cada órgão desse aqui, que faz a gente hoje, né, tá vivendo, né, levando a vida, né, que tem no nosso coração, né, nossas veias, são órgãos assim que perfeitas, né, que Deus criou, né, então, como se diz, ele faz as coisas perfeitas mesmo, né, mas que vamos, para que todas essas funções continuem, que fica na normalidade, que vamos é, se cuidar, né? Quanto à alimentação, quanto ao exercício, igual eu falei, né? Evitar que, no caso aqui, nós falamos dos pulmões, né? Tanto que precisamos de ter uma respiração boa, né? Ter aquele ar puro que respiramos. E pensarmos assim, quantos fumantes a gente tem, né? E sabendo que é prejudicial, né? A nossa saúde, né? O quanto a alimentação, comidas gordurosas, açúcar, né? Coisas que tem muito açúcar. É, no caso aqui do da boca, né? Que a gente também tem que cuidar bem, né? Dos nossos dentes, da língua. Então, tudo isso aqui exige cuidados para que eles possam, para a gente que possa continuar, né? A ter uma saúde boa, né? Mas é isso, só isso mesmo. E eu agradeço. Obrigada.